Então, por exemplo, uma pessoa que viveu a vida mal, mas se no fim da vida ela consegue se converter, ela ainda assim tem chance de passar a eternidade no céu. Né? Ela pode até passar um bom tempo no purgatório, vamos dizer, até a volta de Jesus no purgatório, mas depois ela vai para o céu. E uma pessoa pode viver a vida inteira mal, bem, né? E se chegar no fim da vida, no momento da morte dela, e ela negar a Jesus, a Cristo, a igreja, ela pode ir para o inferno. Então, o fim da vida ele é importante porque ele é esse momento decisivo. Por isso, nós precisamos, como católicos, como cristãos, permitir que as pessoas vivam bem esse momento. Tá? E é o que não acontece, por exemplo, nesse procedimento que a gente vai estudar agora, que é a eutanásia. Tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender assim que é essencial em bioética, que as pessoas tenham direito de morrer dignamente. Dignamente não significa que ela vai morrer sem sofrimento nenhum. Jesus mesmo morreu sofrendo, né? E morreu de uma morte digna, que salvou tantas pessoas, salvou a cada um de nós, salva cada ser humano. Morrer com dignidade não quer dizer morrer sem sofrer, mas quer dizer ter o direito de viver a morte de forma correta. Porque é a morte que é então essa passagem para a vida eterna. É muito interessante que eu vejo assim, as pessoas não gostam muito de falar da morte. E os santos, pelo contrário, eles gostavam muito de falar da morte. Então, quando a gente não gosta, a gente já pode pensar que a gente está um pouco longe assim dos santos, né? De ser santo. Por quê? Não sei se vocês já viram imagem de santo que tem caveira. Muitas imagens são assim, tá? Na Idade Média, que foi o período da igreja que mais teve santo, eles se cumprimentavam falando assim: carpe diem, memento mori. Um falava carpe diem, o outro respondia memento mori, né? Que se um falava assim, a primeira frase, que é carpe diem, significava aproveite o dia. E aí o outro respondia e lembre-se da sua morte. Então quer dizer o quê? Como que eles se cumprimentavam? Aproveite o seu dia, se lembre da sua morte. Como que é a melhor forma de nós aproveitarmos o nosso dia? Lembrando que a gente vai morrer. Né? Porque quando a gente lembra que a gente vai morrer, você só faz naquele dia aquilo que você faria no seu último dia. Aquilo que você sabe que é o mais importante a ser feito. Né? Então, por isso que para os santos a morte era algo que fazia bem pensar. Porque assim eles viviam bem. Toda vez que eles pensavam, nós vamos morrer, pode ser que seja hoje. Eles viviam aquele dia bem, eles procuravam não pecar, né? Porque eles queriam estar prontos para se encontrar com Deus. E é assim que nós, como cristãos, precisamos encarar a morte, como esse momento de se encontrar com Deus. Não é um momento de somente sofrimento, eu não vou mais ver as pessoas aqui, mas você vai chegar onde sua alma tanto queria, que era no encontro com Deus. E você vai poder ainda interceder pelas pessoas que estão aqui, né? Então, nós precisamos ter esse pensamento como o dos santos, que viam a vida eterna e não só essa vida que passa. E o que seria, então, a eutanásia? Ela está relacionada com a morte, mas ela é um procedimento onde se procura antecipar a morte de uma pessoa. Antecipar por um ato, uma atitude que se faz, por exemplo, vamos supor que se coloque um remédio na pessoa que vai causar a morte dela, ou por uma omissão. Por exemplo, não se dá para a pessoa algo que ela precisaria para continuar vivendo, como um alimento. Tá? Então, a eutanásia é um procedimento que ocorre em vários países do mundo, onde a pessoa provoca a sua morte, ou então a morte da pessoa é provocada por médicos, por terceiros. Tá? Hoje em dia tem países que chamam até de suicídio assistido. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, descobre que está com uma doença incurável, vamos supor um câncer, e ela não quer viver aquele momento de sofrimento. Ela, então, em alguns países, não são muitos ainda, tá? Ela pode escolher fazer esse suicídio assistido. Ela chama as pessoas para ir na casa dela, coloca o remédio nela mesma, ela mesma aperta lá o botão para se aplicar, né? E os outros ficam olhando ela morrer.
Isso é o que, gente? Não saber lidar com a morte, né? Não saber lidar com o momento do sofrimento. E a igreja diz, então, que toda vez que nós fazemos qualquer procedimento que cause a morte, a gente está se colocando no lugar de Deus. Porque do mesmo jeito que só Ele dá a vida, só Ele pode tirar a vida. Nós estamos pecando contra o 5º mandamento, que é não matar. Tá? Então, a eutanásia é justamente esse procedimento. Mas é importante vocês saberem algo, que existe uma alternativa para uma pessoa, por exemplo, que descobre que tem uma doença incurável. Incurável, vamos dizer assim, em termos humanos, né? Porque para Deus nada é impossível. Que são os tratamentos paliativos. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Mas os tratamentos paliativos são tratamentos que se faz no fim da vida da pessoa para que ela consiga viver bem os últimos momentos, que é justamente o que nós temos que querer, que a pessoa consiga viver bem o momento da morte dela, tá? O que seria tratamento paliativo? Por exemplo, alívio da dor, a pessoa poder tem, vamos dizer assim, a presença do padre, sempre que ela pedir, poder ter mais contato com a família, às vezes até sessões de música, para que ela consiga ficar mais relaxada, pelo sofrimento que ela está passando. Tá? Nesse capítulo, vocês vão ver depois, tem médicos que contam, eu vou mostrar para vocês um testemunho. Não, na verdade, acho que não está aqui. Não, acho que está nesse testemunho, sim. São médicos de um hospital especializados em doentes terminais, pessoas que estão morrendo mesmo. E eles dizem assim, que é muito raro um doente que foi bem tratado e que a família acompanhou pedir para morrer. E a médica diz assim, toda vez que você escuta um pedido de morte, você tem que entender que, na verdade, tem alguma coisa que não está certa no tratamento que está sendo feito. E na forma como a pessoa está sendo tratada, né? Porque ela diz que a pessoa vai pedir para morrer quando ela não está conseguindo lidar com aquilo que ela está vivendo. E se ela não está conseguindo lidar com o que ela está vivendo, nós temos que ajudá-la a lidar com esse momento, né? Por exemplo, eles permitem hoje em dia também que se faça algum tipo de, eles falam assim, sedação para não sentir as dores e tal. São João Paulo II, né, nos seus últimos momentos lá, foi oferecido para ele que se fizesse isso. E ele falou, não, eu quero morrer consciente do que está acontecendo comigo. Eu não tem problema que eu vou sofrer, se eu tenho que passar por isso, para a minha santificação, para a santificação de outras pessoas, eu quero passar por isso, eu quero estar consciente do que está acontecendo, né? Então, isso seriam os tratamentos paliativos. Agora, o que é importante também vocês saberem? Nesses casos extremos de morte, em que a pessoa está prestes a morrer, acontece algo que é muito raro na ética e na moral, que se chama princípio de dúplice efeito, tá? O que seria esse princípio de dúplice efeito? Como o próprio nome diz, é um procedimento que acaba tendo 2 efeitos. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o remédio não, né? Vamos dizer assim, a droga hoje mais forte contra a dor que ainda se tem é a morfina. Mas a morfina ela é uma droga que causa a morte. Por quê? Porque ela diminui a atividade do sistema respiratório. Então, por exemplo, nesse caso, é um princípio de dúplice efeito. Por quê? A morfina é um medicamento que tem 2 efeitos. Um efeito que é diminuir a dor, que não tem como você fazer passar por outros medicamentos, mas um efeito ao mesmo tempo negativo, que é diminuir a atividade do sistema respiratório. O que pode, vamos dizer assim, acelerar a morte da pessoa. Por que nesse caso, um médico poderia, então, usar a morfina? Justamente por causa desse princípio do dúplice efeito. O que esse princípio diz? Você só pode usar qualquer medicamento ou ter qualquer ação que tenha um efeito bom e, ao mesmo tempo, um efeito ruim em 3 casos. O primeiro caso você já tentou todas as outras possibilidades
e nenhuma resolveu o problema que aquele medicamento, por exemplo, faz, que é o caso da morfina, né? Não tem nenhum outro medicamento que consiga diminuir a dor como ela diminui. Segunda coisa, o efeito negativo, que é a morte, jamais pode ser o procurado. Ou seja, a família está pensando aí, olha, vai permitir que se dê morfina, não porque ela está querendo que morra, mas porque ela está querendo ajudar no alívio da dor. Deu para entender? E a terceira coisa, a dose do medicamento precisa ser de tal forma evidente que mostre que não se colocou o medicamento para causar a morte. Colocou-se uma dose do medicamento que era somente para dor. Se aconteceu a morte, não foi algo que é eutanásia, que você provocou a morte. Deu para entender? Então, são linhas muito tênues, né? Que é muito difícil você saber assim o que fazer, como proceder. Mas ainda assim, nesses momentos difíceis, nós vamos ter situações difíceis mesmo, né? É como Paulo VI dizia, não tem como você resolver problemas difíceis, não existe solução fácil para problema difícil. Então, se a gente está numa situação difícil, também as soluções vão ser mais difíceis de serem encontradas. Então, esse seria o princípio do dúplice efeito, que muitas vezes nessas situações de fim da vida acontece, tá? É diferente de eutanásia. Eutanásia, então, é quando você realiza algo procurando a morte. Por exemplo, vamos imaginar que o médico vai dar uma quantidade de morfina que, obviamente, causaria diminuição do sistema respiratório a ponto da pessoa morrer. Então, isso foi uma morte provocada, não foi um princípio do dúplice efeito. Deu para entender? Tá? E outras coisas importantes, então, sobre a eutanásia, né? Qual é a maior desculpa? E tenho certeza, assim, que pelo menos pela cabeça da maioria das pessoas já passou essa ideia. Mas é melhor que se faça isso, a pessoa está sofrendo muito. Né? Muitas vezes já escutei gente que, em velório principalmente, falando assim, não, mas foi bom que a pessoa morreu, porque ela estava sofrendo demais. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de fala, né? Porque muitas vezes a gente associa o sofrimento a algo ruim. E, na verdade, muitas vezes o sofrimento que aquela pessoa está passando é o que vai dar a ela a vida eterna. Ou é o que vai dar à família dela a vida eterna. Talvez ela seja uma pessoa que não precisaria passar por aquilo, porque não teve muitos pecados, mas com aquilo que ela está passando, às vezes ela pediu para Deus para sofrer, para salvar outras pessoas, né? E a gente fica querendo poupar, aliviar sofrimento. E se a pessoa, a vida inteira dela, rezou para salvar outras almas, e ela está ali podendo salvar, oferecendo esse sacrifício, e você está querendo que ela morra porque você acha que ela está sofrendo, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem a história da Jacinta, dos 3 pastorinhos lá de Fátima, né? Nossa Senhora apareceu para ela e disse assim, olha, Jacinta, você pode vir comigo para o céu agora, ou você pode ficar um pouco mais, mas aí você vai sofrer bastante, mas você salvaria mais almas. Ela falou, eu te colocaria num lugar longe da sua família, você sentiria falta deles, você ficaria no hospital um bom tempo, mas você salvaria mais almas assim. Mas se você não quiser, Nossa Senhora disse para ela, eu levo você para o céu já, porque você já vai para o céu. E ela disse, não, quanto mais almas eu puder salvar, melhor. E aí ela então ficou super doente, né? Eles eram de Fátima, ela foi levada para o hospital de Lisboa, ninguém da família dela podia ficar com ela, eles podiam ver ela de vez em quando, e ela ficou lá sofrendo um monte. Por quê? Porque ela quis aquilo para salvar outras almas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de, mas a pessoa está sofrendo. O sofrimento, gente, ele consentido, ele vai só santificar a pessoa. O problema é quando a pessoa não está enxergando o sentido do sofrimento. E é aí que está o papel do cristão, né, do católico, ir e mostrar para a pessoa, você está sofrendo por um sentido. Da mesma forma que Cristo sofreu, Ele está permitindo que você passe por um sofrimento. E isso tem um sentido. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Essa ideia de que é melhor que morreu logo, senão a pessoa ia sofrer. O que acontecer naturalmente,
a gente tem que dar graças porque foi o que Deus quis. Mas a gente tem que tomar cuidado para não querer ficar fazendo com que aconteça o que a gente acha que é melhor, né? É nesse sentido, então. Sobre a eutanásia também, é importante vocês saberem o seguinte: o que não pode ser feito, né? Por exemplo, o que a igreja diz que você nunca pode fazer com uma pessoa que está doente? Deixá-la sem alimento, sem água e sem ar. Porque se você não der alimento para uma pessoa, você vai matar ela de fome. Ela não vai morrer por uma doença. Se você não der água para uma pessoa, ela não está morrendo por causa da doença, ela está morrendo desidratada. E se você não der o ar que ela necessita, você está matando ela asfixiada. Tá? Então, esses cuidados básicos, que são a respiração, a alimentação e a hidratação, a igreja não permite que se tire. Só em um caso. Qual é o caso? O caso é em que a pessoa está no momento de agonia. Quer dizer, está nos seus últimos momentos. Os médicos dizem, são as últimas horas dessa pessoa. O que acontece nesse caso? Se você der comida para a pessoa, ela passa mais mal. Então, você, por algumas horas, suspende a alimentação dela para ela passar por aquele momento de agonia, de uma forma não tão dolorida, né? Mas é diferente de você matar ela de fome. Ninguém vai passar por um momento de agonia por 3 dias. A pessoa vai passar por essa agonia no momento final da vida. Então, você tira ali a alimentação dela por 1 hora, 2 horas, 3 horas, que for 5 horas. Mas você não deixa ela dias sem comer, porque ela vai morrer de fome, não vai morrer do outro problema. Deu para entender a diferença? Tá? Então, essas são coisas que nós temos que estar atentos. Não permitir que se tire a alimentação, a hidratação, a respiração. E também, ao contrário aqui da eutanásia, é um caso que ainda é algo que é até mais difícil, que eu descobri até semana passada com o César, que aqui no Brasil eles chamam de distanásia, né? Que é quando as pessoas querem prolongar a vida de uma outra pessoa, vamos dizer assim, de modo indeterminado. Então, por exemplo, uma pessoa que está com problema no pulmão, eles dizem, não, coloca o respirador artificial. A pessoa não está mais conseguindo, os órgãos dela não estão mais funcionando. Não, liga todos em máquina. Isso também não está certo. Porque muitas vezes chegou um momento final da vida da pessoa e a gente fica querendo prolongar a vida dela porque a gente quer que ela esteja aqui. Não porque realmente ela ainda deveria estar. Esse caso até é mais difícil, porque muitas vezes os médicos ficam pensando, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Né? Então, qual que é a dificuldade, até da mesma forma que a eutanásia está errada, a distanásia está errada, que seria isso. Seria você prolongar de forma desproporcional os tratamentos. O que nós temos que entender? Não adianta eu querer que, mesmo num parente meu, o médico faça um tratamento que é desproporcional. O que significa desproporcional? Por exemplo, a pessoa é extremamente idosa e todos os órgãos dela estão parando de funcionar, mas no momento que parou de funcionar foi o estômago. Então, você vai dar alimentação para ela direto, vamos supor, lá no intestino. Só que o que está acontecendo? Está no fim do problema ético envolvido nisso. Primeira coisa, que a doação de órgãos deve ser sempre livre. Por quê? Ninguém deve ser obrigado a doar seus órgãos, porque se é uma doação, tá? Dom é algo gratuito. Né? Não tem como você querer obrigar as pessoas a fazerem isso. A pessoa tem que fazer por livre e espontânea vontade. Né? Ela não pode ser... Não é aceitável nenhum país, nenhuma lei que queira obrigar as pessoas a doarem seus órgãos. Porque o órgão ela recebeu de Deus. Se ela quiser doar isso para ser um gesto de amor para com os outros, ótimo para ela. Mas se ela não quiser fazer isso, é dela. Ela tem esse direito. Né? Então, isso é muito importante, a questão da liberdade do dom. Outra coisa que é importante, né? Que se tenha sempre, depois que a pessoa morreu, se a pessoa não se expressou, o consentimento da família. Porque o corpo de um cadáver, ainda assim, é o corpo de uma pessoa. Ele não pode ser violado, né? A não ser que a pessoa tenha
esse desejo de doar os seus órgãos para que outras pessoas possam viver. E também é muito séria a questão de morte, do critério de morte, né, que eu falei para vocês que eu diria. Qual que é a questão, então, do critério de morte? A questão é assim. Imagine, então, que tem lá no hospital uma pessoa que está prestes a morrer. Vou dar um exemplo do que aconteceu com uma aluna da nossa escola. Ela, no carnaval, estava lá com a família dela, na calçada, e um motoqueiro perdeu o controle, atropelou ela e a irmã dela. A irmã dela só teve alguns ferimentos, mas ela machucou muito, e principalmente a cabeça dela, né? Então, ela ficou internada vários dias, em coma, tal. E depois de alguns dias, os médicos avisaram que tinha acontecido a morte cerebral dela. E eles queriam, então, que a família desse autorização para que fosse retirado os órgãos dela. Porque qual que é o problema? O coração, ele é um órgão que muitas pessoas precisam. Só que para você doar, por exemplo, o coração, ele tem que estar batendo. Ele não pode ter parado. E quando a gente pensa num coração batendo, você entende que a pessoa está o quê? Viva. Então, você não quer doar um coração porque está batendo. Você só quer doar um coração que já parou de bater. Só que se ele parou de bater, ele não pode ser doado. Deu para entender qual é a dificuldade da questão? Algumas questões são bem fáceis. Por exemplo, se a pessoa teve um acidente de trânsito e foi decapitada, o coração dela continua batendo, ainda assim ela morreu. Deu para entender? Aí é fácil. Só que, por exemplo, num caso desse, como foi esse da nossa aluna, era um caso muito complicado. Porque a gente... Naquela época eu também ainda nem tinha feito bioética, né? Ainda estava na faculdade aqui estudando ciências biológicas, e a gente ficou meio assim, sem saber o que fazer, né? Os pais pediram ajuda, auxílio da escola, da igreja. Eles queriam essa resposta porque eles não sabiam qual que era o medo de eles estarem causando a morte dela. Por quê? Porque essa questão da morte cerebral, ela realmente é algo difícil de ser, vamos dizer assim, diagnosticado. O que não é difícil de ser diagnosticado? Que a pessoa foi decapitada, tá? E o que vocês têm que entender? Que para a morte cerebral ser de fato morte cerebral, a pessoa precisa ter sido constatado na pessoa que houve como se fosse uma decapitação. Como se faz isso? Quando eles realizam exames e não só não há mais sinal de movimentos encefálicos lá, sinais, vamos dizer assim, não só um eletroencefalograma onde se vê que está tendo transmissão de impulsos nervosos, mas precisa, por exemplo, também não ter mais nenhum tipo de sangue chegando à cabeça. Tá? Tem exame dos vasos sanguíneos da cabeça também. Se fez o exame dos vasos sanguíneos e ainda tem sangue chegando à região encefálica, a pessoa pode ainda estar viva. Tá? Então, o que precisaria ser constatado? De modo claro, como se ela estivesse decapitada. Deu para entender? Só que o tempo disso é um tempo bem curto. Até parar, vamos dizer assim, a circulação sanguínea no encéfalo dela, e você garantir que realmente ela morreu para você poder doar o coração, vai dar aí cerca de meia hora. E os médicos vão ter que fazer tudo correndo. Mas ainda assim, você não matou a pessoa. Deu para entender? Tá? Então, é um caso muito difícil, essa questão da morte cerebral. Então, por exemplo, se o médico fez esse exame do eletroencefalograma, não teve atividade cerebral nenhuma, fez o exame dos vasos sanguíneos que passam pelo encéfalo, não tem mais vaso sanguíneo nenhum chegando à região, realmente a pessoa está como se ela estivesse decapitada. Tá? Agora, se ainda há qualquer sinal de sangue chegando àquela região, ainda há alguma chance da pessoa conseguir, ainda há alguma chance da pessoa estar viva, né? Então, são coisas muito difíceis. Por exemplo, nesse caso, precisaria-se de um médico católico, ou pelo menos de um especialista em bioética que pudesse te ajudar. Você fala, o exame que o médico fez foi esse, tá esse o resultado, e aí?
né? E a pessoa, hoje a maioria das dioceses tem investido, né, em pessoas que possam ajudar os fiéis nesse sentido. Até tem muitos hospitais que tem o capelão, os padres, que muitas vezes são especialistas nisso, né? Para ajudar a família, então, a não causar a morte, mas ter certeza de que a morte aconteceu. E essa é a parte mais difícil, realmente, a parte do coração. Os outros órgãos são mais fáceis, porque não precisam estar batendo. E o que é muito importante também a família entender, muitas vezes a pessoa já morreu, e eles ligaram o coração na máquina para que eles pudessem perguntar para a família se eles podem doar. Então a pessoa fala assim: ah, não, mas eu fui lá, ainda estava com o coração batendo, eles tinham colocado em doar. Muitas vezes eles obrigam o coração a funcionar para perguntar da possibilidade de doar o coração, mas a pessoa já está morta, tá? Então vocês precisam, em casos assim, né, precisa se perguntar corretamente para o médico, porque se o médico dizer, não, de fato ela morreu, a gente pode doar, mas que tipo de morte foi, como que isso aconteceu, né? Foi uma morte constatada de morte cerebral ou foi morte generalizada mesmo? Porque muitas vezes eles até conseguem fazer isso, a pessoa teve parada cardíaca, tentaram reanimar, não conseguiram, esperaram lá o tempo padrão, vamos dizer, 15 minutos, tentaram reanimar de novo, esperaram tanto tempo, tentaram de novo. Não deu, eles podem até tentar religar o coração em máquina para o coração ficar batendo, para eles poderem depois tentar uma doação de órgãos, mas não é algo que a pessoa morreu, vamos dizer assim, a pessoa está viva, a pessoa está ligada na máquina só para que eles consigam doar os órgãos. Acontece isso também, às vezes, quando, por exemplo, há algum acidente, a mulher está grávida e ela está totalmente morta mesmo. Eles acabam ligando, às vezes, a mãe, o coração, a respiração em aparelhos, não porque ela vai reavivar, mas para que a criança não morra. Né? Então são coisas que podem acontecer. Para quê? Para tentarem salvar pelo menos o bebê, né? Então são casos que acontecem e que, graças a Deus, assim também hoje a ciência, a medicina tem muito a contribuir, mas nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que pode ser um pecado, com causar a morte. Então, principalmente, o critério para dizer que aconteceu a morte, no caso de morte cerebral, é o que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque, de fato, pode ter ocorrido, ou pode ser que realmente eles estejam simplesmente querendo, já viram que a pessoa vai morrer, porque ela está em uma situação que não tem solução, vamos dizer assim, para eles. Mas eles podem acelerar o processo. Deu para entender? Então, é isso que tem que ser o cuidado, né? E saber também a diferença de coma e morte, tá? A pessoa estando em coma, por mais profundo que seja, não significa que ela está morta. Em coma, a pessoa tem atividade do encéfalo, tá? É diferente de morte cerebral, onde não tem mais atividade do encéfalo. Pode falar. Na família teve caso de morte cerebral e a família resolve não doar os órgãos e também não quer que desligue o aparelho, é errado? Se a pessoa morreu, não tem como não desligar os aparelhos. Porque, por exemplo, ela está ligada lá o coração dela está ligado num aparelho. E todos os outros órgãos pararam. A pele dela vai começar a apodrecer. Entendeu? É uma coisa que não tem sentido. Os médicos também não fariam isso. Agora, por exemplo, pode ser que aconteça de os médicos dizerem: ah, não, o coração não está mais funcionando, a gente tem que desligar o aparelho. Já aconteceu muitas vezes deles desligarem e o coração continuou batendo. E a pessoa estava viva, na verdade. Entendeu? Então, por isso que tem que ser médico de confiança, né? Tem que ter muita clareza do que tá acontecendo, procurar se informar, entender. Mas não tem como você manter ela viva, porque se a pessoa morreu, de fato, os órgãos todos vão parar. Tá? Bom, eu estava falando da diferença, né, da morte, do coma, que é essa questão da atividade do encéfalo. No coma, a atividade continua. Às vezes a pessoa respira totalmente sem aparelho, às vezes ela consegue até se alimentar normalmente, mas a pessoa não tem consciência, tá bom? Consciência do que está acontecendo.
Bom, na parte sobre testemunho aí, a gente pode ler então, porque diz algo bem claro, vamos dizer assim, do que seria o transplante, daqueles critérios que não podem ser deixados de lado. Tá? Fala assim, ó, todos nós sabemos bem que refletir sobre a questão da doação e do transplante equivale a refletir sobre a nossa própria morte. Portanto, pode-se compreender a dificuldade de se encarar essa reflexão e o quanto é difícil tomar posição. E afinal, os atingidos pela problemática da doação e do transplante são evidentemente os pacientes inscritos em listas de espera. Sabem a qualidade de vida que recuperarão após o transplante, além de escapar da morte anunciada. Só dizer aqui algo importante nisso, né? Importante vocês entenderem o seguinte: quando a pessoa recebe um órgão, a morte dela que estava tão próxima já pode conseguir viver uns 20, 30 anos a mais do que ela viveria naquele momento, mas ela não vai ter uma duração de vida normal, tá? Quer dizer, isso são as probabilidades. O tempo da vida de cada pessoa é algo que só Deus pode dizer, né? Só Deus sabe quanto vai durar a vida de cada um. Mas é algo para que a pessoa consiga viver melhor e por certo tempo. Mas não é a mesma coisa que se fosse o órgão dela, né? Que se ela não tivesse tido um determinado problema no órgão. E também é muito sério, gente, os critérios para o recebimento de órgãos, tá? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas colocam, nossa, mas essa pessoa era, vamos dizer, uma criança que está precisando, e esse outro aí está precisando do fígado por causa de tanto bebê, e ele está na fila antes da criança. Nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, como aqueles que julgam. Tá? A pessoa está precisando, o médico ele não vai olhar o que aconteceu para a pessoa estar assim. O médico, até graças a Deus, tem esse critério de a pessoa estar na fila esperando, chegou a vez dela, ela vai receber. Porque a gente poderia, né, cair na tentação de achar que a gente que sabe quem merece e quem não merece as coisas. E muitas vezes nós somos os menos merecedores das graças que Deus nos dá. Tá? Então são coisas muito complicadas nós nos colocarmos no lugar de Deus para julgar, dizer, ah não, mas aquela pessoa merecia muito mais. Talvez realmente até merecia. Mas, por exemplo, talvez a criança, se ela morrer, ela vai direto para o céu. E essa pessoa, se morrer, não, vai para o inferno. Então, talvez essa segunda chance dada a ela seja para a salvação dela, coisa que a criança já tem. Vocês podem falar, nossa, mas isso que você está falando é um absurdo. O que eu estou querendo dizer, não dá para a gente julgar. Tá? Eu não estou querendo dizer, não, é bom que a criança morra, pelo contrário. Quanto mais pessoas conseguir, né, se salvar a vida, melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos critérios, porque está escrito lá na Bíblia, os vossos pensamentos são tão longe dos pensamentos de Deus, assim como o céu está longe da terra. Né? Então, os nossos critérios de verdade, de certo, são tão distantes do de Deus, que às vezes a gente acha que está fazendo o julgamento mais certo do mundo e a gente está errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Pode falar. Tem a questão também da distância, né? Às vezes aquele fico próximo da fila está muito distante daquele que morreu. Sim, porque tem muitas coisas, eles vão ver se tem compatibilidade, né, com o sangue, com os receptores, vamos dizer assim, com as células de defesa. São muitas coisas que estão implicadas, né? Mas ainda assim, pode ser que chegue num momento em que tem uma pessoa que está precisando de um órgão porque viveu mal com o que tinha, e uma pessoa que está precisando de um órgão porque simplesmente teve um problema inesperado, né? Então, são coisas muito complicadas, são coisas sérias. E também é sério porque, por exemplo, eu já vi histórias até de pessoas que voltaram várias vezes para a fila de transplante porque receberam um órgão e continuaram, por exemplo, bebendo, né? Então, são coisas complicadas de fato. Né? E aí você vai falar, você já teve a sua chance. Realmente a pessoa já teve a chance dela. Só que quem sou eu também para julgar? Né? É muito difícil isso. E o que eu acho importante nós pensarmos, e se fosse alguém da nossa família?
né? A gente às vezes diz, não, mas eu não tenho coragem de doar nada e tal. Mas quando é alguém da nossa família que está em uma situação difícil, a gente quer que os outros doem, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguém da família que passou por algum acidente, que precisou de sangue. Muitas vezes a gente não quer ir lá doar sangue, mas quando a gente precisa, alguém da nossa família precisa, a gente vai lá e doa no lugar, porque ela usou um que estava no hospital. Tudo isso, gente, são gestos de caridade, como a igreja disse, né? Se a gente conseguisse fazer isso, as pessoas que estiverem com saúde boa aí, é um sacrifício a ser feito para a salvação de outras pessoas, né? Oferecer isso também pelas almas do purgatório, para a sua santificação, para a santificação de familiares, né? São coisas importantes, são coisas difíceis, doloridas. É até interessante, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as filas preferenciais de supermercado, etc. e tal. Quem é doador de sangue pode também ir nas filas preferenciais, porque é um benefício que a pessoa pode ter por causa daquilo que ela fez de bom, né? Então, a lei permite que todas as filas preferenciais, as pessoas que são doadoras de sangue também possam ir nessas filas preferenciais. Mas a pessoa tem que ter consciência, né, da importância desse gesto dela, quantas vidas pode se salvar com isso. E continuando aí o testemunho. O risco é transformar uma doação excepcional, livremente consentida, em um dever e um direito. Alguém se apropriará dos órgãos dos mortos sem precisar pedir autorização. Estas ideias pessimistas não são aceitas pelos médicos e pelos moralistas. Mantenhamos os acordos surgidos dos fóruns cidadãos dos estados gerais da bioética. A propósito, a posição do Conselho de Estado é bem mais prudente. Ela exige que a família de um defunto não seja absolutamente embaralhada, quer dizer, não seja deixada de lado, que sempre se considere aquilo que a família diz se a pessoa não tinha se manifestado. E, por último, não se deve avançar tão rápido em direção ao consentimento presumido como sendo a única exigência para a realização de retirada de órgãos. Estar-se-ia indo em direção a seguras massificação e irresponsabilização. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Por exemplo, tem países em que é assim. Se a pessoa não declarou que ela não quer, eles, quando ela morre, retiram o órgão dela. É diferente de você declarar que quer. Deu para entender? Eles não precisam declarar que quer, mas, por exemplo, em Portugal é assim. Todos que morrem terão os órgãos doados, a não ser que a pessoa tenha deixado de uma forma clara que ela não queria. Entenderam? Então, isso também é uma coisa a se pensar, né? Por um lado, você pode pensar, mas as pessoas são desinformadas, por isso que elas não dizem que querem. Mas, por outro lado também, você obrigar todas as pessoas, você acaba tirando esse critério de doação. Por quê? Pode ser que as pessoas que recebam os órgãos comecem a entender que ela tem direito. Por exemplo, não, o meu fígado não está bom, eu tenho direito de receber outro órgão. Como que eu não consegui receber ainda? Né? Eu tenho direito de pagar por isso. Algumas pessoas querem até pagar, a gente chama de... Como que chama? Quando eles fazem essas coisas meio, vamos dizer assim, meio... clandestino, contrabando, exatamente. Existe hoje a venda de órgãos clandestinas, contrabando de órgãos. Hospitais que as pessoas que podem vão lá e pagam como se fosse um direito. O direito que nós temos é o direito de viver com aquilo que nós recebemos. E é isso, então, que a igreja fala sobre essa questão da doação de órgãos. Mais importante, então, de hoje, né, além de saber essas coisas práticas que muitas vezes nós não temos noção na área da bioética, é a gente entender essa questão da morte, tá? Porque pode ser que a gente nunca passe por uma situação tão extrema. Pode ser que você passe, aí você tem informações e você consegue lidar bem com isso. Mas o que com certeza todos nós passaremos? Pela morte, pelo sofrimento. Tá? Pode até não ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento espiritual, um sofrimento psicológico, um sofrimento seja qual for. Então, assim, importante mesmo para todo cristão é entender o sentido da morte, porque a morte é justamente não o fim, mas a passagem para a vida eterna. Então, é um momento decisivo da eternidade no paraíso ou da eternidade no inferno. E o sofrimento como esse momento de você poder se santificar ou
salvar outras pessoas, né? Ter essa visão clara do sentimento, do sofrimento. Uma pessoa que enxerga o sofrimento como algo que não dá para ser suportado, na verdade, ela não entendeu ainda o sentido de sofrer, né? É isso então, gente. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que queiram perguntar. Pode falar.